esquecendo, a sociedade tem esquecido de um culto racional, um culto feito com a alma, com o espírito. E não vamos admirar ou vamos estranhar, não é somente nesta congregação, mas a maioria das congregações, as pessoas têm abandonado, as pessoas têm desistido do culto de adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes, quando as coisas chegam no limite difícil da sua vida, eles começam a reclamar, eles começam a se queixar. Aí nós vimos lá no profeta Isaías, quando Deus um dia chegou na vida do profeta Ezequias, que estava vivendo um momento de uma enfermidade muito difícil. E o profeta Isaías, chegando até Ezequias, disse: olha, você prepare a sua casa, que você morrerá e não viverá. Mas há uma diferença em que a sociedade, em que nós temos que refletir. Será que nós temos crédito com Deus? Será que nós temos algum créditozinho com Deus? Será que nós temos alguma reservinha com Deus? Mas Ezequias, assim que recebeu a voz do profeta Isaías, ele dobrou o seu joelho e começou a falar com Deus, começou a questionar com Deus, começou a dizer para Deus quem que era Ezequias, o que Ezequias fazia. E nisso nós chegamos a uma conclusão desta sociedade do dia em que nós vivemos. Será que vivemos um dia em que, se algum profeta de Deus chegar até nós e dizer: olha, coloque a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá, será que eu tenho algum crédito com Deus? Será que nós temos algum crédito com Deus? E nós vemos aqui esta palavra, quando Deus diz para Abraão: olha, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai dos meios dos seus e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E dentro do raciocínio que nós comentávamos, quando o diácono Rogério dizia: olha, sábado que vem é culto com os jovens, e eu pretendo por volta de 16, 14 horas sair a evangelizar este bairro, entregar alguns folhetos e convidar a pessoa para o culto de jovem. Então nós vivemos os dias em que atitudes como esta serão eficazes, porque, como eu disse, pregar aqui onde eu estou pregando, lá em cima do meu púlpito, onde eu dirijo a minha congregação, é fácil. Mas a sociedade aí fora, ela está procurando testemunho, pessoas que dão testemunho da sua vida, testemunho do seu caráter. A lição que nós iniciamos no trimestre fala do caráter verdadeiro do cristão. E uma sociedade hoje que nós olhamos para os poderes políticos, a ausência de caráter. Olhamos para o poder executivo, a ausência de caráter. Olhamos para o poder judiciário, a ausência de caráter. Mas quando nós olhamos para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos uma igreja contida com a essência do Espírito de Deus, porque há caráter na vida do cristão que serve, que adora o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, quando Deus diz para Abraão, far-te-ei uma grande nação. E quando nós trazemos para os dias atuais da nossa vida, quando nós trazemos para a sociedade dos dias atuais, a palavra de Deus estabelece para mim e para você, lá no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 9, a palavra do Senhor diz: mas vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, vós sois a nação santa, vós sois o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Portanto, a palavra de Deus nos dá o respaldo para que nós continuemos, onde quer que estejamos, fazendo grande nação, evangelizando e dizendo que nós fomos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, nós recebemos de Deus como uma nação santa, um povo adquirido, para continuar anunciando a virtude não do Antunes, não do pastor Leonardo Antunes, não do pastor Irineu, não do pastor William, mas continuarmos anunciando a virtude do Espírito de Deus. O Espírito que continua
salvando, o Espírito que continua batizando com o Espírito Santo, o Espírito que continua mudando a circunstância das vidas e trazendo uma vida melhor na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, abençoar-te-ei. Vemos a sociedade hoje numa necessidade enorme de que o pai de família, o gestor da família, tenha esta responsabilidade de continuar abençoando os filhos, os netos e todos os seus familiares. E nós vemos quando Davi, ele chegou na sua família e abençoou a sua família, porque o centro da igreja, a expansão da igreja, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja está na base da família. E a palavra do Senhor diz em Crônicas capítulo 16, versículo de número 43: então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Deus nos deu essa característica, Deus nos deu essa condição, e nós sermos o diferencial para esta sociedade, para nós sermos o diferencial aonde quer que nós estejamos. Lá na fila tem uma jovem crente, lá no colégio tem uma jovem que adora o nome do Senhor, lá naquele bairro tem a nossa irmã que mora, que evangeliza e que é o diferencial naquele bairro, naquela cidade. Lá no trabalho tem aquele jovem que é o diferencial, porque ele recebeu, não foi uma virtude de um ministério qualquer, ele recebeu, não foi a virtude de um ministério qualquer, mas ele recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus e foi gerado como uma nação santa, como um povo adquirido, para que continuemos anunciando a virtude do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos adverte nesta noite, para que nós verdadeiramente continuemos sendo o diferencial para esta sociedade, porque sendo levita, sendo pregador, sendo testificador desta palavra, você tem a oportunidade de ser o diferencial dentro do contexto da palavra do Senhor. 2 Crônicas capítulo 30, versículo de número 27, a palavra do Senhor diz assim: então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação, os céus. O pastor Leonardo falava no início do culto aqui, que a essência e o diferencial que tudo pode se resolver é através da oração. A oração, ela é a chave. Ela é a chave. E me faz entender, meu irmão mais velho, José Antunes, desviado do Evangelho há 35 anos. Mas a minha irmã, a minha mãe, Josefina Alves Antunes, não perdia sequer um círculo de oração. E todos os dias estava ali orando no círculo de oração, orando no círculo de oração. Quando de repente, após 37 anos, ela recebeu uma notícia que o meu irmão mais velho, José Antunes, tinha voltado para os caminhos do Senhor. E hoje continua firme e adorando ao nome do Senhor. Portanto, a oração, ela é a chave que muda a circunstância. A oração, ela muda situações. E a palavra do Senhor, para finalizarmos, diz: engrandecerei o teu nome. Provérbios capítulo de número 14 e o versículo de número 34, a Bíblia Sagrada diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado, ele é o opróbrio dos homens ou dos povos. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 1, capítulo de número 1, versículo 46, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Quando você continua engrandecendo a Deus, quando você continua honrando a Deus, quando você continua glorificando a Deus, Deus, ele tem um compromisso comigo e contigo. Deus tem um compromisso conosco de continuar nos engrandecendo. Não importa se alguém te persegue, não importa se alguém fala mal da sua vida,
Não importa se alguém critica a tua vida, mas o Espírito de Deus, a unção de Deus, está sempre atento, ouvindo teus passos, vendo o teu clamor, ouvindo a tua voz, vendo os teus preceitos, ouvindo a tua oração. E há um diferencial importante na vida daqueles que adoram e exaltam o nome do Senhor. Portanto, engrandecerei o teu nome. Hoje há uma grande ganância pelo poder. Todos querem ser líder, todos querem ser presidente, todos querem ser grande. Porém, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Quando nós continuemos naquela unção do Espírito, humildes, Deus nos engrandece. Onde quer que nós estejamos, Deus nos coloca em posição de destaque, não para sermos o maior da sociedade, em termos político, em termos financeiro, mas sabemos que a oração do justo, ela vale muito aos seus efeitos. Meu pai, um homem analfabeto, que só sabia escrever o nome quando ele botava o dedão numa almofada, mas quantas das vezes chamava o nosso irmão Boaventura Antunes, um diácono da igreja, e as pessoas enfermas, doentes, em situações difíceis, e ele colocava a sua mão um dia, e Deus engrandeceria o nome de Deus primeiramente, e a sua justiça, a sua obra de um servo fiel. Portanto, Deus nunca desamparará aquele que é fiel, aquele que está sempre dentro do conceito da palavra. O mundo pode te zombar, pode te escarnecer, mas aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, vem o terremoto, mas a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edificou a sua casa sobre a rocha, e nada disso, nem o terremoto, nem a chuva, nem o vento vai abalar, porque ela confia não nas suas forças, não na sua inteligência, mas ela confia no Senhor, que é o dono de tudo e de todos. Portanto, tomemos posse desta palavra, vivamos esta palavra, proclamemos esta palavra, como o presbítero Tiago disse aqui nesta noite, com ousadia. Não devemos ter medo, não devemos ter vergonha, porque nós temos a essência do Espírito de Deus. E onde quer que nós estejamos, nós temos o poder de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está na ação de tudo. Deus está na sua vida, está na minha vida. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Continueis orando pela minha vida. Todas as vezes que os irmãos forem orar, ore pela vida do nosso irmão Antunes, pela sua esposa e seus filhos. Nós orando lá, os irmãos orando aqui, e Deus fará um grande terremoto nesta cidade, abençoando em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço pela vida do pastor Leonardo, os irmãos que aqui congregam, e os irmãos que comigo nos acompanham nessa noite, que viemos para cooperar e exaltar o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.